Olá pessoal, Felipe Guimarães aqui na área para mais um vídeo para falar com você um pouquinho mais desse universo, que é o universo que a gente domina, que é o universo de soluções em energia. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre os desafios na manutenção de no-breaks em ambientes corporativos. E por que falar? Quero começar primeiro me justificando para você em por que falar em ambientes corporativos e não em ambientes domésticos, por exemplo. Muito simples, né? A gente primeiro não quer que esse vídeo fique muito longo, né? E segundo, porque a gente entende que quando a gente vai falar num assunto no break, embora no break, né, a gente possa pensar que ele pode ser usado para todo tipo de aplicação, onde você tem energia elétrica, você pode eventualmente usar um no break. A gente entende que no breaks em ambientes corporativos normalmente são muito críticos. Eu posso dar um exemplo que é um exemplo clássico. Quem conversa comigo, seja cliente, parceiro, colaborador, quem está no meu dia a dia, provavelmente já ouviu isso aqui que eu falei, mas eu vou repetir, caso não seja o teu caso. Eu vou dizer o seguinte, pensa comigo, se você tem uma falta de energia, ou então o tal, faltou luz aqui na minha casa, faltou luz aqui na minha empresa, se faltou energia onde você está, isso é um inconveniente para você? Eu já me arrisco a dizer de cara que certamente sim. Não existe ninguém que eu conheça, né, e até acredito que não existe essa pessoa, que não acha que a falta de energia elétrica seja um inconveniente. É um inconveniente para qualquer pessoa. Só que a gente também vai entender que o inconveniente não necessariamente te gera um prejuízo. O inconveniente não necessariamente te gera um problema. E aí a gente consegue separar o seguinte: uma coisa é a falta de energia ser inconveniente para você, por exemplo, na tua casa. Caramba, faltou energia, vou ter que tomar um banho gelado. Faltou energia, eu vou ter que deixar de assistir a televisão ou deixar de usar a minha rede Wi-Fi. Enfim, é inconveniente, fato. Mas a gente entende que em ambientes corporativos, a falta de energia ela pode gerar um problema. Então é muito importante a gente desmistificar isso. Quando a falta de energia é só um mero inconveniente ou quando esse inconveniente ele também vira um problema. E a gente sabe que em ambientes corporativos, cara, na maioria dos casos, a falta de energia é de fato um problema. Entendido isso, dito isso, a gente pode seguir a nossa linha de raciocínio, né, para falar sobre quais são os desafios para dar manutenção, né, em no-breaks em ambientes corporativos. A gente precisa considerar um outro aspecto. E que aspecto seria esse outro? Esse outro aspecto, a gente precisa pensar no seguinte, a gente está falando aqui de no-breaks, naturalmente, mas eu vou usar outro exemplo. Vamos pensar num avião, um outro exemplo que muitos aqui já ouviram também, né? Vamos pensar num avião. Um avião, ele é feito para cair? De forma alguma, né? Longe de mim pensar que eu vou entrar num avião que foi construído para cair. Mas, eventualmente, infelizmente, acontece essa fatalidade. E essa fatalidade ela acontece por inúmeros motivos. A gente já, né, na televisão já viu aí avião que cai por falha humana, avião que cai por, né, como é que fala? Situações da natureza, vento, nuvens, enfim, chuva. Aviões que caem por falta de manutenção, por falta de combustível, como já aconteceu, aquele caso da Chapecoense, por exemplo. Então, aviões, infelizmente, eles não foram feitos para cair, mas eles caem. Né? Infelizmente, isso acontece. E aí a gente retorna para o nosso assunto de no-break. Os no-breaks, eles naturalmente também não foram feitos para parar. Eles não foram feitos, né? O próprio nome diz, né, que no Brasil chama-se no-break, não pare. Nos Estados Unidos ou até no redor do mundo chama-se UPS, Sistema Ininterrupto, que nunca para. Os no-breaks, ou seja, eles foram construídos em sua essência para de fato não parar. Só que a gente, assim como um avião que infelizmente para, o no-break também para. E por inúmeros motivos. E um desses motivos é, de fato, a manutenção. Ou melhor, a falta da manutenção. E é sobre isso que a gente vai falar, é sobre esses desafios que a gente quer falar. E eu quero já de cara começar o seguinte: quais são os principais desafios na manutenção de no-break? Eu já vou enumerar alguns aqui, mas
Vou tentar fazer com que esse vídeo não fique tão longo, né? Mas seja útil para você. Cara, vamos pensar aqui no seguinte, a gente está falando de um equipamento que não pode parar. Como você vai fazer a manutenção? Você precisa parar a máquina, desligar da tomada, fazer uma manutenção segura, trocar a bateria, fazer uma manutenção corretiva. Como você vai fazer isso com um equipamento que não pode parar? Responde para mim. Pensa lá, vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, pensou? Pois é, você não consegue fazer manutenção. Simples assim. Aí você vai falar, Felipe, não, peraí, eu já contratei técnicos, já vieram pessoas aqui na empresa que fizeram a manutenção preventiva e eles nem desligaram a máquina. Eu sinto lhe dizer que isso não é seguro o suficiente. A manutenção de equipamento ele tem que ir além de meramente alguém passar e olhar o teu equipamento. Não é assim que funciona. Esse equipamento precisa sim ser medido em funcionamento, mas posteriormente ele precisa ser desligado, ele precisa ser testado as baterias, ele precisa ser limpado. Você não pode limpar o equipamento com ele ligado. Imagina, você entelha algo, você pega fogo, acontece uma fatalidade, algo mais grave, enfim. Então, de fato, para tua manutenção preventiva, ou até mesmo corretiva, ela ser válida e ter uma relevância, de fato você precisa parar o teu equipamento. E aí, a gente pode pensar em algumas opções aqui, né, para que você possa fazer no momento de uma solução, no momento que você precisa de fato fazer esse tipo de manutenção, e uma delas é você ter um segundo equipamento, ter um equipamento de backup. Ou então você, no momento da tua manutenção, você, por exemplo, alugar um equipamento de forma temporária. Eu vou te falar que em alguns contratos de manutenção, essa locação já pode ser até inclusa. Você pode dizer, cara, quando eu for fazer a manutenção preventiva, eu quero que já venha alguém com uma máquina junto, coloque ele em backup e deixe aqui para mim. Então tudo isso é possível. Obviamente, né, você vai ter que tratar os aspectos mais técnicos, eu não vou enviesar por esse caminho agora, você vai ter que ter eventualmente uma chave de bypass automática, algo que não tenha transferência, mas isso é uma discussão que você pode ter com a empresa que te dá manutenção, né, a TechSys ou alguma outra, mas você ter um segundo equipamento seu ou alugado, cara, já resolve boa parte desse teu problema de manutenção. Legal? Vamos para o próximo item, e aí esse item, cara, é um desafio tanto, principalmente para empresas muito grandiosas, que têm muitos no-breaks, e eu entendo o seguinte, vamos pensar aqui numa grande companhia, não vou falar nomes, mas uma grande companhia de camarada tem mais de 100 no-breaks no teu parque de máquina, e, obviamente, esse no-break precisa de manutenção mensal, ou semestral, enfim, o tempo que for. E aí você resolve fazer o seguinte, eu tenho aqui diversos técnicos, diversos eletricistas, e eu vou pedir para que eles façam a manutenção recorrente. E eu vejo muito isso acontecer, inclusive. Técnicos com a pranchetinha, vai passando equipamento por equipamento, tentando verificar o bom funcionamento com base no que ele enxerga. E qual o desafio nisso tudo? O desafio é você ter uma equipe qualificada para isso. Você ter técnicos com conhecimento em no-break a ponto de te dizer, cara, ele está alarmando, mas, cara, esse problema é muito grave. Ele está alarmando, mas esse problema é simples, a gente pode, na próxima preventiva, resolver, não precisa parar o tempo inteiro. Ou então, cara, isso não é nada, isso é uma falha do próprio alarme. Enfim, técnicos que tenham treinamento na fábrica do equipamento, que tenha know-how, tempo, vida, né? Vida no sentido de, mas vida no sentido de conhecimento, né? Vida no dia a dia, com base nisso. Então isso é um ponto muito relevante e você precisa estar atento, né, a esse tipo de ponto. Você ter um time técnico qualificado em no-break, com experiência prática em no-break, para poder te auxiliar. Então isso é um desafio grande, inclusive. Em empresas muito grandes, que tem rodízio, rotina de troca de funcionário, entra um camarada novo, e o camarada novo nunca viu no-break na vida, mas, cara, ele é o técnico responsável, ele é o eletricista responsável, e botam ele, e a máquina vai ficando, e aí quando ela dá defeito, ninguém sabe o que fazer. Então você ter uma empresa ou uma equipe qualificada para cuidar dos teus no-breaks é desafiador. E como é que você resolve isso? Como eu falei, contratando uma empresa como a TechSys, mas não apenas, existem inúmeras empresas no Brasil todo, especialistas somente em no-break, treinadas na fábrica,
E normalmente treinamentos de no-break são treinamentos anuais. Então todo ano ele vai para a fábrica, treina, simula, ele está vivendo aquilo no dia a dia. Então, se você buscar uma empresa que tem esse know-how, de fato vai ficar mais fácil para você romper com esse desafio. Legal? Então, segundo desafio aí que eu queria compartilhar com vocês, eu queria trazer um terceiro ponto aqui para a gente falar sobre esses desafios da manutenção. E eu vou falar, na verdade acho que eu já vou passar para um outro ponto. A gente está falando só de desafios, só de problemas, só de pepino, mas eu vou falar no terceiro ponto, não vou deixar fugir disso aqui não. O terceiro ponto que eu queria comentar com vocês aqui é como minimizar o tempo durante uma manutenção. Vamos falar sobre isso? Ou vamos falar sobre um terceiro desafio? Vou falar sobre um terceiro desafio. Terceiro desafio que você tem na manutenção de no-break: histórico. Isso é desafiador. E eu tenho certeza que quando eu falei isso, não era isso que você esperava ouvir. Até porque eu nem ia compartilhar sobre esse tema específico agora, você já percebeu, mas isso está no meu radar. Isso, cara, eu tive uma reunião com uma grande empresa, não tem muito tempo. E assim, vou falar, é um banco, não vou dizer qual. Eu fui na engenharia do banco e a gente já teve contrato com eles no passado, muito lá atrás, e depois enfim, fecharam contrato com outra empresa, e o tempo passou e eles voltaram para a gente, e o que eles queriam era histórico. No nosso caso, aqui na TechSys, a gente tem a prática, que é uma boa prática, você ter histórico, não só de todos os equipamentos que você dá manutenção, mas você ter histórico das manutenções em si, né? Por exemplo, a máquina deu problema dia tal, qual foi o problema? Qual foi a solução? E isso ficar armazenado num sistema, você ter um relatório assinado pelo cliente, você ter um histórico de fato disso. Então, isso é um desafio, por quê? Porque, primeiro, muitas das vezes, a tua empresa, teu negócio, teus eletricistas, eles não vão ter um sistema focado nisso, né? De armazenamento, ou um sistema de relatório eletrônico, que você possa construir ao longo do tempo. E eu posso te afiançar que, cara, muitas das empresas que trabalham com no-break ou empresas de engenharia também não mantêm um sistema assim. Porque não é simples, não é fácil, não é trivial armazenar. O que é comum? O que é comum você ter um relatório, isso é prático, e aí com base no relatório, você avalia ali, deu esse problema, resolve, tchau, e aí você pega aquele relatório e guarda, joga fora é exagero, mas tem gente que joga fora, mas bota naquele arquivo de papel que você nunca mais vê, e é isso aí. Isso é muito comum, né? Tem um cliente que ele passa, é um cliente de grande porte, né, obviamente, ele passa por auditorias constantes, pelo menos a cada 6 meses ele tem uma empresa de auditoria, pelo porte dele, né, que ele recebe uma auditoria lá, e sempre que ele está passando por esse processo de auditoria, eu vejo o desespero dele em ir atrás de relatório. Por exemplo, ele cuida dos no-breaks, ele cuida dos ar-condicionados, ele cuida dos geradores. E aí, por exemplo, a TechSys é uma empresa que mantém histórico das manutenções, tem todo um sistema. A TechSys, inclusive, mantém um portal do cliente onde você acessa e baixa os relatórios desde o primeiro dia do contrato. Então, com a TechSys é uma relação muito fácil nesse sentido. Mas eu sempre vejo o desespero dele atrás de, por exemplo, ligar para a empresa de gerador, ligar para a empresa de manutenção do ar-condicionado, querendo os relatórios que ele, enfim, fez a manutenção. Para quê? Para ele provar para a auditoria que aquelas manutenções estão sendo realizadas, que eles têm conformidade, têm qualidade, enfim, que eles cuidam, né, dos equipamentos que precisam ser cuidados. Então eu vejo sempre a aflição dele e a gente sempre bate esse papo, cara, se toda empresa de manutenção fosse como a TechSys e tivesse histórico, fácil, rápido, cara, isso ia salvar minha vida aqui, porque isso resolve real. Então, óbvio, né, não estou fazendo aqui um merchan da TechSys, mas manter histórico, né, das manutenções realizadas é desafiador. E se você tiver uma empresa parceira, como a TechSys, mas existem outras que fazem isso também, que mantém esse histórico, ou na hora de contratar uma empresa, né, que vai dar manutenção para você, você solicitar esse tipo de coisa, cara, um critério para eu fechar esse contrato com você é a gente manter histórico das manutenções ao longo do tempo, ou pelo menos durante o tempo que a gente tiver um contrato. Legal? Isso é uma boa prática. Então, já falei de boa prática, já falei de alguns desafios e falei até como resolver esses desafios. Para poder a gente fechar esse vídeo e a gente, né, fechar com informações relevantes, que é o que a gente quer passar para vocês aqui, quero comentar em como minimizar o tempo
das manutenções. Isso é muito útil, principalmente quando você não pode parar a tua operação. Não vou nem falar parar o no-break, mas parar a tua operação, a tua empresa, os teus negócios, para fazer essa manutenção. Vamos imaginar aqui algum cenário? Pensa no hospital. Você pode desligar o hospital para fazer manutenção? Cara, o hospital só precisa fazer manutenção com o hospital funcionando. Data center. Você pode desligar o data center? Não, vou desligar aqui o data center e tudo mais. E aí você fala assim, quando a gente pensa em hospital, né, ou a gente pensa em data center, a gente sempre está pensando em coisas muito grandiosas. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Existem hospitais pequenos, existem clínicas menores, existem pequenos data centers como esse, por exemplo, da tua empresa, que não é um mega data center, né, industrial ou de classe mundial, mas é um data center pequeno, onde você tem ali o teu 1, 2 ou 3 racks e você não pode parar a operação, porque a empresa inteira depende daquilo. E aí? Como é que você faz para minimizar o impacto? Impacto não, diminui o impacto, diminui o tempo, né? Como é que você faz isso? Então, algumas dicas aqui que a gente pode falar sobre isso a primeira coisa, além de você, e eu já falei anteriormente, ter redundância, ou seja, mais de um no-break, ou seja, aí você fala assim, pô, Felipe, mas para que você quer ter mais de um no-break? Muito simples. 2 no-breaks alimentando um rack, ou alimentando um hospital, um andar inteiro, o que seja. Se você tiver uma configuração onde eles alimentam o mesmo tipo de carga, se você desliga um, o outro continua operando. E aí nesse outro continua operando, esse aqui você pode desligar completamente. A gente chama isso de paralelismo. Em no-break, isso é totalmente viável. Aí você fala, pô, Felipe, mas eu não queria ter 2 no-breaks, como é que eu faço? Cara, tenha uma chave estática, um quadro de comutação, algo que você possa, por exemplo, comutar entre no-break 1 e no-break 2, ou no-break 1 e rede da concessionária. Aí você fala, pô, Felipe, mas eu não quero botar na rede da concessionária, porque pode ter uma energia com baixa qualidade, ou então, enfim, pode ter uma energia, falta energia até, né? Pode ter um problema. Cara, chave estática ligada em no-break 1, chave estática posição 2 vazia, ou na rede. E aí, no momento que você for dar manutenção, aluga um no-break e coloca na posição 2 da chave. Essa posição 2, você consegue virar sem qualquer tipo de interrupção. E nesse momento, o que acontece? Nesse momento, você consegue desligar o no-break e deixar o no-break alugado. Ou você pode até retirar o no-break para levar para o laboratório. Então, isso é algo que a gente vem recomendando demais, vem funcionando demais, funciona e certamente, isso pode em alguns casos até salvar a tua vida, mas não é o caso aqui que a gente está falando, mas certamente minimiza o tempo de manutenção que você precisa dar. Legal? A gente tem casos recentes, inclusive, em grandes empresas, colocando em todos os no-breaks. E aí, assim, estou falando de no-breaks aqui de porte relevante, né? No-breaks, por exemplo, de 3 kVA para cima, vamos colocar assim. No-breaks de 3 kVA para baixo não vai fazer sentido. Você pode colocar? Pode. Mas financeiramente, muitas das vezes, não vai fazer sentido. Tá bom? Uma outra forma de você minimizar o tempo da manutenção é você conversando com a empresa ou com a equipe que vai fazer essa manutenção, definindo um escopo para essa manutenção. Felipe, como assim definir um escopo para essa manutenção? Cara, isso serve para qualquer tipo de manutenção, né? A pergunta é, o que vai ser feito? O que vai ser medido? O que vai ser limpo? O tempo de cada uma das etapas? Isso pode ser mensurado. Muitas das vezes o que acontece é que quando vai se fazer uma manutenção, não se mensura isso. E aí alguém pede, me deixa aí 3, 4, 5 horas parado. Poxa vida, para quem depende de uma operação que não pode parar, 3, 4 horas parado é um problema, é prejuízo, né? Pensa num supermercado fazendo vendas. Ou então pensa em você ter que pagar hora extra para o teu funcionário, para o teu técnico ter que fazer isso à noite. E você poderia estar fazendo isso durante o dia. Então pensa nisso, isso pode ser relevante para você. Tá bom? Queria falar um pouquinho sobre isso, não quero deixar esse vídeo longo, então vou encerrar por aqui. Espero poder ter contribuído um pouquinho, né, com esse teu dia a dia, né? Em outros tempos a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses desafios. Espero ter te ajudado e até a próxima.